Alguma vez na vida, ao olhar para um rótulo de alimento, já passou pela cabeça toda a história que existe por trás daqueles números? Pois é, hoje a gente vai descobrir juntos a jornada oculta que uma amostra de alimento percorre, um caminho, olha, fundamental para a nossa segurança. E para começar, eu já lanço uma pergunta. Se a gente pensa num laboratório de alimentos, o que parece ser a etapa mais decisiva de todas? Será que são aquelas máquinas super complexas, os reagentes químicos, ou a análise final dos dados? O que será, hein? Então, a resposta talvez seja um pouco surpreendente, porque não são aqueles equipamentos caríssimos com nomes complicados. O sucesso de uma análise, na verdade, é decidido muito, mas muito antes de qualquer aparelho ser ligado. Bom, então vamos mergulhar fundo nisso. A gente está falando da preparação da amostra. É exatamente aqui, nesse comecinho, que toda a base para um resultado confiável é construída. É o alicerce de tudo. Mas afinal, o que é esse tal de preparo de amostras? É exatamente o que está aqui na tela. É todo aquele passo a passo que transforma uma quantidade gigantesca de material numa porçãozinha minúscula. E o detalhe mais importante, essa porção tem que representar o todo perfeitamente. É quase uma arte, né? Uma arte que exige muita precisão. E olha, as consequências de um erro nessa etapa são enormes. Um preparo que não foi bem feito pode levar a conclusões completamente erradas sobre, por exemplo, o teor de açúcar, a acidez e a presença de contaminantes, ou até mesmo mascarar fraudes. O impacto vai direto para a qualidade e para a segurança do que a gente consome. Agora, que tal a gente acompanhar essa jornada bem de perto? Vamos seguir o caminho que uma amostra faz para entender como tudo isso funciona na prática. O ponto de partida de tudo é o que chamamos de lote. E aqui é para pensar em uma escala gigante mesmo, tá? Imagina um caminhão inteirinho de grãos ou um silo, um tanque imenso de suco. A porção final que vai ser analisada, ela precisa representar tudo isso. O primeiro passo, então, é tirar dali a amostra bruta. É uma porção grande, a primeira coleta feita direto da fonte. Mas claro, ainda é material demais para levar para o laboratório e analisar. Daí, essa amostra bruta é reduzida e se transforma na amostra de laboratório. É essa porção menor, já toda identificada, embalada direitinho, que finalmente chega para a equipe de análise. E no finzinho dessa jornada de reduções, a gente chega na porção de ensaio. É uma quantidade minúscula que, de fato, vai para o equipamento. É incrível pensar que essa pequena parte carrega a responsabilidade de contar a história do lote inteiro. A grande questão que fica é: como é que se faz essa redução toda, garantindo que aquela porção final ainda seja um espelho perfeito do lote original? Para isso, claro, existem técnicas bem específicas. Um dos métodos mais clássicos para produtos secos, por exemplo, é o quarteamento. É bem visual, como está aqui nos passos. A gente espalha a amostra, divide em 4 partes iguais, aí descarta 2 partes opostas, na diagonal, o que sobra é misturado de novo e o processo se repete e repete até chegar na quantidade certinha. É um método simples, mas genial para manter a representatividade. E essa busca por garantir a representatividade da amostra nos leva a 2 conceitos que são, assim, a base de qualquer análise: precisão e exatidão. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas no mundo do laboratório, a diferença é crucial. Esse alvo aqui na imagem ilustra a ideia de uma forma perfeita. Repara que todos os pontos estão bem juntinhos uns dos outros, bem agrupados, mas eles estão fora do centro do alvo. Isso é o que a gente chama de precisão. O resultado é consistente, mas não está certo. O ideal, claro, seria ter todos esses pontos agrupados bem no centro do alvo. Aí sim, a gente teria precisão e exatidão. Então, para ficar bem claro, precisão tem a ver com consistência. É sobre repetir uma medição várias vezes e obter resultados muito parecidos entre si. Agora, a exatidão, essa é sobre acertar o valor real, o valor que é considerado correto. Em um mundo ideal, a gente quer sempre os dois, né? Resultados consistentes e corretos. E olha só como isso fica claro com números. Vamos imaginar que o valor esperado de uma análise é 10. Se os resultados dão 9,9, 10,0, 10,1, perfeito. Eles são precisos, porque estão pertinho um do outro, e exatos, porque estão em cima do alvo, que é 10. Agora, olha a segunda linha, 8,2, 8,3. Eles são precisos, mas não são exatos. Estão longe do 10. Isso geralmente indica algum erro sistemático no processo. E o pior cenário, claro, é o último: resultados todos espalhados e longe do alvo. Aí é o caos.
Ok, mas por que essa obsessão toda com o preparo de amostra, com precisão, com exatidão, importa para quem não trabalha num laboratório? Qual é o impacto disso no nosso dia a dia? Importa, e muito, porque são esses resultados de laboratório que servem de base para o controle de qualidade da indústria, para as informações que vão no rótulo e, claro, para a fiscalização feita pelos órgãos reguladores. Um resultado confiável é simplesmente a espinha dorsal da indústria de alimentos. É com base nele que se controla o processo de produção, que se define a data de validade de um produto, que se garante que o rótulo nutricional está correto e, o mais importante de tudo, é o que protege a nossa saúde. E na prática, no nosso cotidiano, isso se traduz em testes bem específicos. No leite, por exemplo, se testa a acidez para saber se não está estragado. Em sucos, mede-se o grau Brix, que basicamente indica a quantidade de açúcar, para confirmar a qualidade. Em farinhas, medir a umidade é fundamental para o armazenamento correto. Cada produto tem seus pontos-chave. E quem garante que todo mundo jogue conforme a regra? Bom, existem os árbitros da segurança alimentar. Aqui no Brasil, o MAPA e a Anvisa são os principais. E em nível internacional, organizações como a ISO e o Codex Alimentários criam os padrões para que uma análise feita aqui no Brasil seja comparável a uma feita em qualquer outro lugar do mundo. Tudo isso nos traz de volta à nossa ideia principal. E essa frase resume tudo perfeitamente. A qualidade de uma análise começa muito antes de o equipamento ser ligado. É a preparação que dita as regras do jogo. Então, fica aqui uma reflexão. Na próxima vez que alguém pegar um produto na prateleira e for ler o rótulo, talvez se lembre dessa jornada invisível, daquele lote gigantesco até a porção de ensaio minúscula, onde cada passo foi absolutamente crucial para garantir que a informação que está ali na mão seja a mais confiável possível. Obrigado pela companhia e até a próxima!